Axé, Namastê, meu saravá a todos. Meu nome é Wesley, sou médico sacerdote aqui do nosso terreiro, tenda de Umbanda espiritualista Casa de Guerreiro. Sou terapeuta holístico, mestre reikiano e professor de yoga. Vim aqui gravar mais um vídeo para vocês aqui do nosso canal. E o vídeo ele é muito interessante porque ele saiu exatamente de reflexões ao qual que eu estou fazendo nesses últimos tempos, né, da autossabotagem no caminho espiritual. E não só no caminho espiritual, né, gente, mas em todos os caminhos na vida, principalmente nos caminhos que precisa que você esteja no momento presente em evolução. Então, nosso tema hoje, autossabotagem no caminho espiritual, trazer para vocês a reflexão exatamente disso. Porque o que acontece? A pessoa inicia num trabalho da Umbanda, por exemplo, um médium, né? Ele começa a se desenvolver, ele começa a sentir as boas energias que a Umbanda traz, ou num processo de trabalhos energéticos, tipo Reiki mesmo, né? O próprio Yoga. O que acontece? Esses também são caminhos espirituais, né? Para que você se autoconheça. E nós temos um amiguinho, o nosso amigo camarada, que chama-se ego. Muitas vezes o nosso ego, ele nos tira dos nossos caminhos espirituais, tá? Eu vou dar um exemplo de casos assim, que a gente sabe. Pessoa que vem, por exemplo, num trabalho espiritual e essa pessoa começa a se desenvolver, ela começa a trabalhar, ela começa a conhecer a religião, né? Mas a primeira situação complicada, no primeiro empecilho que ela encontra, ela começa a ocupar a religião, né? Ou os guias, ou obsessores. E ela não está vendo que o problema é ela mesma, ela está se sabotando. Não é... Tem influência? Claro que tem influência. Mas normalmente é a própria pessoa que está se sabotando, né? Porque vai exigir mais dela naquele momento, naquele caminho. Então, há um momento que passa aquela euforia, principalmente na Umbanda, a gente chega na Umbanda todo mundo feliz, todo mundo contente, eu digo assim, já num processo do trabalho, né? E quer saber orixá de frente, orixá juntó, como é que faz as firmezas, como é que firma para os guias. Então, vem toda aquela euforia, né? Mas depois vai diminuindo isso e começa também vir os problemas, né? Que a gente não está livre de passar aqui nesse planeta de provas e expiações as provações. Então a gente acaba passando alguns probleminhas. E aí é a hora que as pessoas começam a ser testadas, né? Pela própria espiritualidade muitas vezes. E aí a pessoa começa a se auto-sabotar. Já não vem no trabalho, já não começa a firmar as velas do jeito que tem que firmar. Ou, no caso do Reiki, por exemplo, que eu posso falar, tem a auto-aplicação do Reiki, né? Ao qual o reikiano ele precisa se cuidar também. Grande parte, assim, é muito difícil as pessoas estarem se auto-aplicando. E eu vou falar bem honestamente, às vezes eu também me saboto, né? Obviamente eu não sou perfeito, sou um ser cheio de problemas, cheio de defeito também. Então, o tema de hoje é exatamente para alertar, tá? Não somente para os umbandistas, né, para os médios, mas para todos que estão num caminho espiritual, num caminho de luz, né? Então, assim, a pessoa começa a buscar, ela começa a se interessar, ela sente que o caminho é ali, só que começa a vir os empecilhos da vida, né, que para fortalecer você, como diz o ditado, né, o que não nos mata nos fortalece. Então, você tem que criar força e falar, não, o dia que você não quer ir para o terreiro é o dia que você mais precisa vir, por exemplo. O dia que você não quer fazer yoga é o dia que você mais precisa fazer yoga. O dia que você não quer se auto-aplicar é o dia que você mais precisa se auto-aplicar. Porque ali que está a chave, ali que está a oportunidade que a gente tem para poder mudar. Muitas vezes a gente não quer. Então a gente se auto-sabota na nossa caminhada espiritual com muita facilidade. Por falta de persistência, por falta de fé, por falta de acreditar realmente que você pode, que você é um ser de luz, que você tem um caminho
poderoso, glorioso, iluminado na sua jornada. Então as pessoas começam a se auto-sabotar. E é como eu falei lá no começo do vídeo, o problema maior é o nosso próprio ego. O nosso ego, muitas vezes, ele não deixa a gente olhar os problemas que estão em volta, mas principalmente os problemas que estão no nosso interior. Por isso que a gente tem que fazer o nosso exercício, né? O nosso dia a dia, as nossas orações, as nossas meditações, né? Trabalhar a nossa mente, procurar saber aonde nós estamos errando, aonde eu estou errando como pessoa, como um espírito encarnado, né? Como é que eu posso estar modificando isso? Então, a autossabotagem, ela é uma coisa que às vezes a pessoa não está nem percebendo que está fazendo isso. Quando viu, já largou, já desistiu, já não... Aí pula de galho em galho, né? Então vai para um lugar, depois vai para o outro e nunca se encontra, nunca consegue se achar em lugar nenhum. Porque nunca persistiu, entendeu? Porque normalmente assim, as pessoas querem um auxílio e é dado isso num terreiro, é dado isso nas terapias, enfim. A pessoa é auxiliada, mas se ela não fazer a parte dela diariamente, ela não vai conseguir mudar. E nós estamos num período ao qual exige da gente a mudança interna, o reconhecimento das nossas falhas, mas também aonde também a gente é positivo, aonde eu posso oferecer mais, né? Então, assim, a autossabotagem ela acontece quando a pessoa, principalmente, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Então começa numa coisinha ali, numa coisinha aqui, coisas pequenas, depois começa a se tornar coisas grandes. Aí acaba sempre na culpa de quem? De um obsessor, de um trabalho feito, entendeu? De um dirigente, por exemplo, que não está dando assistência para o seu médium, ou para o guia espiritual que não está dando atenção para ele, né? Então, assim, a pessoa ela passa um pouco de vítima, e não é o ego dela que está fazendo isso com ela mesma, entendeu? E aí vem as dores, aí vem os problemas, aí no final a pessoa começa a procurar o quê? A entender por que está passando por aquela situação. Uma vez eu tive uma oportunidade na minha caminhada, eu tive um retiro espiritual que eu fui fazer, e quando eu voltei, o Exu, o guardião que trabalha comigo, o Exu Caveira, ele veio e me mostrou. Falou, olha, você não está se aplicando no reiki, você não está fazendo o seu yoga diariamente, você não está se cuidando e quer que a gente cuide de você? Quer que a gente faça isso por você? Então, ele me chamou a atenção. Então, você trate de começar a cuidar de si próprio, porque a gente está ajudando, mas essas ferramentas foram dadas para você para que você usasse ao seu favor, para que você evoluísse com elas. Então, eu tomei uma chamada do Exu e eu despertei, eu falei, cara, eu preciso me cuidar mais. Porque a gente começa, o que eu falei, o ego começa a fechar a nossa visão de nós mesmos. E aí começa o estresse, começa os problemas virem, e muitas vezes a pessoa não sabe, aí faz banho, firma vela, queima pólvora e não resolve o problema. Porque o problema está dentro dela, não é espiritual. Então, eu acredito que num caminho espiritual você tem que se dedicar diariamente. Diariamente. Tá? Pode acontecer da gente vacilar um de outro? Pode. Mas que a gente tente não vacilar com muita frequência. Tá? Porque a autossabotagem, no final das contas, quem sofre é a própria pessoa. Não é quem está em volta, mas a própria pessoa que está se autossabotando. E ela não faz isso só na caminhada espiritual, ela faz isso na vida. Faz isso com a família, faz isso com o trabalho, faz isso com profissão, entendeu? E essa pessoa acaba sofrendo no final. E é muito triste. Então, o meu alerta, aqui o meu vídeo hoje para passar para vocês, é que vocês busquem essa força. No dia que você não quiser fazer algo para si, é o dia que mais você precisa lutar, é o dia que você mais precisa trabalhar dentro de você. Tá bom? Porque a negatividade, ela se alimenta, sim. Tem influência? Sim, mas a gente que permite, entendeu? Então, assim, a gente sempre está transferindo a culpa para outra pessoa, nunca para a gente. Então, esse vídeo é para elucidar, para você fazer a sua reflexão diária, aonde você está acertando, aonde você está errando e como você pode melhorar. E isso é uma reflexão, tá? Porque quem vai ganhar no final das contas é você, tá bom? Então, fica mais um vídeo hoje no nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Peço para você estar curtindo nossos vídeos.
é feito com muito carinho, com muito amor, muita simplicidade. E vamos todos aqui juntos, unidos, vencer toda essa negatividade, toda esse mar de notícias negativas, e vamos deixar de fazer essa autossabotagem, porque faz muito mal pra gente. Vamos afastar esses pensamentos e vamos prosperar juntos. Tudo bem? Muita luz, muita paz. Axé, namastê e meu saravá a todos. Até os próximos vídeos.